Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar de Copa do Brasil, né? Estamos na Copa do Brasil de 2009. Enquanto a Libertadores está chegando à sua metade, né, da nossa série, né? A Copa do Brasil está perto de encerrar, né? Faltam ainda mais algumas 14 edições, né? Se não estiver errado, 13 ou 14 edições de Copa do Brasil, ou seja, logo logo a Copa do Brasil, né? Nossa série encerra, né? Mas a Libertadores ainda não vai se encerrar até lá, enfim. Estamos agora em 2009 e 2009, né? Foi o Corinthians que ganhou o título, né? O Corinthians levantava o tricampeonato, né? Depois de 7 anos, né? Desde a última conquista que foi em 2002, né? E o Corinthians em 2009 foi histórico, né? Especialmente no primeiro semestre. Porque o Corinthians tinha acabado de subir, né? Da Série B para a Série A, né? Tinha quase o mesmo time da Série B, né? Trouxe ali alguns reforços pontuais e ainda trouxe, no final de 2008, o ídolo do futebol brasileiro, né? O, o craque Ronaldo Fenômeno, né? Que na época estava sofrendo com lesões, tinha sofrido uma, inclusive, né? E muitos até duvidavam do fenômeno, né? Só que o Ronaldo provou que, mesmo com uma barriga grande já, né? Tava meio gordo e com os problemas físicos, mostrava todo o seu talento, né? Todo o seu potencial de fazer gols, enfim, né? No Paulistão daquele ano, o Corinthians foi campeão invicto, né? Com o Ronaldo sendo importante, né? Em jogos chave ali, né? Nos clássicos, principalmente, né? Inclusive contra o Santos na final, ele fez um golaço, né? Na Vila Belmiro, enfim. Na Copa do Brasil, o time de Parque São Jorge foi se credenciando, né? Ser favorito, né? O Corinthians começou sua caminhada contra o Itumbiara de Goiás, né? Onde foi nesse jogo que o Ronaldo estreou, né? E o Ronaldo não fez muita coisa, é verdade, né? Mas valeu mais pela estreia e tal. E o Corinthians venceu os goianos por 2-0 e eliminou o jogo de volta. Na segunda fase, né, o Corinthians visitou o misto em Mato Grosso do Sul e também elimina o jogo de volta, também vencendo por 2-0. Aí chegamos nas oitavas e aí começou as pedreiras, né? O Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense, né? E em Curitiba o Atlético vencia fácil por 3-0. E convenhamos, né? Se ficasse assim, esse placar seria muito difícil pro Corinthians reverter, né? Só que perto do fim do jogo, o Corinthians acha 2 gols ali e o placar fica 3-2, né? E uma derrota até comemorada, né? Para os corintianos, claro. Aí no Pacaembu, né? Com a força da fiel torcida, o Corinthians reverte sem sustos e vence o Furacão por 2-0 e avança para as quartas de final. E aí nas quartas, né? O Corinthians enfrenta o Fluminense, né? Que tinha o Fred ali, né? O Fred em seu primeiro ano jogando no Fluminense, né? E o técnico do Flu era o Parreira, né? Sim, o velho Parreira, o Carlos Alberto Parreira. No primeiro jogo, o Corinthians ganha de 1-0, né? Um jogo ali equilibrado e tal, mas o Corinthians venceu e saiu na frente. No Maracanã, o Corinthians, né, mostra força, né? Mesmo enfrentando um estádio lotado de tricolores, né? O time abre 2-0, né? Poderia ter até feito mais gols, inclusive. Só que aí no segundo tempo o time relaxa e tá um empate 2-2 e avança para no torneio, né? Na semifinal, os alvinegros enfrentam outro gigante carioca, né? Que foi o Vasco da Gama, né? E dessa vez foram duelos tensos, pegados, né? No primeiro jogo no Maracanã lotado com 60 mil pessoas, né? O jogo foi equilibrado, né? Empatado e acabou empatado 1-1. No Pacaembu, né? O Corinthians usa o regulamento, empata sem gols e aí avança para as finais, né? E aí, finalista, o Corinthians enfrenta o Internacional, né? O forte Internacional, né? Do técnico Tite, de jogadores ali como Nilmar, D'Alessandro, Bolívar. Não sei se o Bolívar tava, mas enfim. Era um timaço, né? Um time do Inter, né? E pra piorar, né? Ou talvez não, era o ano do centenário do Internacional, né? E nessa época aí, a rivalidade entre Corinthians e Inter já estava aflorada, né? Por causa de 2005, né? Como todos sabem, né? Bom, até hoje é assim, né? Nunca, né? Sempre que os dois times se enfrentam em Campeonato Brasileiro, sempre tem aquela rixa, né? Enfim. E as finais, né, de 2009 não foram diferentes, né? Foram provocações, etc, tal, né? No primeiro jogo, né, no Pacaembu, né, o Inter estava meio desfalcado, né? Boa parte dos seus jogadores estavam jogando na seleção, tal, né? E o Corinthians consegue aproveitar, né? E vence por 2-0 com o show do Ronaldo, né? Que fez um gol, inclusive. E o título ficou perto, né? Com esse 2-0 aí, porque com isso o Inter teria que vencer por 3 gols de diferença, né? Se quisesse ser campeão. E aí durante a semana do segundo jogo, né? Os colorados reclamaram, né? De um suposto favorecimento, né?
dos paulistas, né, na Copa do Brasil, né, e fizeram até um DVD mostrando lances, né, duvidosos ali, que estavam ajudando o Corinthians e tal, não sei o quê, né, enfim, isso aí, né, essa história de DVD viraria meme anos mais tarde, né, especialmente para os corintianos, né, quando fossem zoar os colorados, né, especialmente quando o Corinthians ganha do Inter, e sempre tem aquela provocação, né, e que até hoje, né, tem essa história de DVD, né, quando os corintianos se referem ao Inter. E aí no jogo de volta, né, o Corinthians enfrenta um Beira-Rio hostil, né, com os colorados sedentos de vingança, de querendo, né, dar o troco. O Corinthians ignora, né, o campo, né, o campo hostil, e já no primeiro tempo faz 2-0 com facilidade, né, praticamente define o título ali. No segundo tempo o Corinthians relaxa, leva o empate 2-2, mas era tarde, né, para evitar uma tragédia. E o Corinthians, enfim, era tricampeão da Copa do Brasil, né? Um título merecido, né? É um time que coroou um ano de 2009 maravilhoso, né? Provando para todos ali que o Corinthians realmente havia voltado, né? Para a elite e para brigar por títulos, realmente, né? E esse título aí, né? E o ano de 2009 foi um ano que abriu as portas para que anos depois, né? O Corinthians ganhasse mais 3 títulos relevantes, né? 3 anos depois, né? Brasileiro 2011, Libertadores e Mundial 2012, né? Enfim, agora vamos falar do time base, né? Antes de eu mostrar os gols da final, né? Da final que deu o título, né? O time de base do Corinthians de 2009 era Felipe no gol. A defesa era Alessandro, Chicão, William e André Santos. O meio-campo era Christian, Elias e Douglas. E o ataque, né? Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo, né? Um fenômeno. E o Mano Menezes, né? Quando era um bom técnico, né? Era o técnico desse Corinthians, né? Agora vocês vão ver os gols do título do Corinthians e a gente já volta. Vem o cruzamento do André, o toque de cabeça! Gol! Jorge Henrique do Corinthians. Ronaldo tentou, não conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou para o André! Gol! André Santos do Corinthians! O time conquistando nesse instante o título. Olha o Internacional chegando com o Alexandro! Gol! Alexandro do Inter. Cruzamento para a área do Andrezinho, toque de cabeça! Gol! Alexandro do Internacional. Na partida Internacional 2, Corinthians 2. Na Copa do Brasil 2009, o Corinthians conquista o título. O Corinthians, que drama vivistas, superado apenas por Grêmio e Cruzeiro, cada um deles com 4 Copas do Brasil conquistadas. Gente, bom, gente, vocês viram aí os gols, né, do título do Corinthians. Agora vamos falar da surpresa e da decepção dessa Copa do Brasil. Começamos pela surpresa, né? Eu vou colocar o Coritiba como uma surpresa, né? O Coritiba também, assim como o Internacional, fazia 100 anos em 2009, né? Era o centenário do Coxa, né? E o Coxa por pouco não chega nas finais, né? O Verdão do Alto da Glória, no caminho ele eliminou o Holanda de Amazonas, o Bahia, o CSA e a Ponte Preta. Não enfrentou nenhum gigante, né? Também, né? Convenhamos, né? Mas o Coritiba fez ali sua parte, né? E o Coritiba tinha um time interessante também, né? Tinha uns jogadores interessantes, tinha Marcos Aurélio, o atacante que tinha jogado no Santos, tinha o experiente Marcelinho Paraíba, né? Tinha uns zagueiros lá interessantes ali, como o Jesse, né? Um lateral, eu não vou lembrar o nome do lateral, que fazia meio campo, acho que era cabeludinho, tinha o rabo de cavalo, acho que é Carlinhos Paraíba, se eu não estiver errado, se não me engano. Ano seguinte, acho que ele jogou no São Paulo, algo assim. Acho que é o Carlinhos Paraíba, se eu não estiver errado. Enfim. E o Coritiba tinha um time até interessante, entendeu? E o técnico do Coxa era o René Simões, inclusive, né? Que hoje não é mais técnico e tal, né? Enfim. Bom, eu falei aqui, né? O Coritiba passou por esses times, tá? E aí na semifinal, o Coritiba enfrentou o Inter, né? No duelo dos dois times centenários, né? Já
já de centenários, né? Já recém-centenários. No primeiro jogo o Inter venceu, né? Por 3-1 em Porto Alegre. E no Couto Pereira, né? Antes do jogo a torcida fez uma festa incrível com luzes, né? Com sinalizadores verdes e tal, né? Na época podia, né? O famoso Green Hell, né? Que a torcida do Coritiba deu o nome, né? E se vocês procurarem vídeos, né, desse tal Green Hell dessa época, vocês vão ver, né? A festa incrível que a torcida do Coxa fazia antes do jogo. Era legal demais, eu mesmo curtia muito, né? Pena que agora não é permitido, né? Sinalizadores, essas coisas, né? A torcida do Coxa até faz um pouco o Green Hell, mas só que diferente agora, né? Usa flashes verdes, né? Luzes e tal, né? Mas convenhamos, né? Dessa época era mais legal, né? Mais raiz, vamos dizer assim, né? Enfim, eles fizeram essa festa toda, né? Pra intimidar o Inter, né? Pra fazer do Couto Pereira um caldeirão, né? E o Coritiba mostrou mais garra, né? Mas só venceu por 1-0, né? E o jogo foi tenso ali e tal, né? Mas só que o 1-0 se manteve. Só que a vaga na final, né? Ficou com o time do Inter, né? E a campanha de 2009 na Copa do Brasil foi boa, né? Só que não foi boa mesmo no Brasileirão, né? Onde o Coritiba, em pleno ano do centenário, acabou rebaixado para a Série B, né? Enfim. Falando da surpresa, vamos falar da decepção, né? E eu coloquei o Santos como decepção, né? Tá bom, o Santos em 2009 não tava lá com um grande time e tal, mas a gente coloca o Santos porque Neymar e Ganso estavam aparecendo no profissional pela primeira vez, né? E o Kleber Pereira era o experiente artilheiro do time da Vila, né? E o Santos decepcionou, né? Porque o time elimina o Rio Branco do Acre, né? Só que aí na segunda fase veio o vexame que foi enfrentar o CSA de Alagoas, né? E na ida o Santos empatou, né? Acho que 1-1, se não me engano. Ou 0-0, não vou lembrar direito. E na volta, né? Bastava ganhar do CSA, né? E todos achavam que ia ganhar, mas só que o Santos perde do CSA por 1-0 e deu um de seus maiores vexames, né? Na Vila Belmiro até então, né? Foi um negócio triste pro Santista, né? Porque apesar do time não ser lá essas coisas, né? E tá tendo dois moleques talentosos surgindo ali, né? Que era o Neymar e o Ganso, né? Se esperava que o Santos fosse um pouco mais longe, né? Mas enfim, né? Então o Santos pra mim foi a decepção nessa Copa do Brasil. E tá, galera, é isso, né? Vamos encerrar esse vídeo, né, dessa Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo e comentem. Eu vou ficando por aqui. Falou!